Olá, estudante! Nesse vídeo eu trago para você conceitos e principais ideias sobre funções e razões, tá? O objetivo aqui é tirar dúvidas em pontos que geram bastante confusão, esclarecer esses casos e não passar o conteúdo todo, tá? Para isso eu deixo uma recomendação aqui de dois vídeos do professor Ferreto, professor que eu assisto muito, já assisti também, e a riqueza de detalhes é muito grande, ele é bastante paciente nas explicações, super recomendo, tá bom? Então, o que a gente pode pensar aqui sobre frações e razões? A primeira questão é o conceito, pessoal, tá? Eu trago as duas aqui de uma vez porque elas são muito próximas, tá? A fração nada mais é do que uma forma de representar uma razão. E uma razão é uma divisão, pessoal. Simples assim. Então, se eu tenho, por exemplo, a fração 2 quintos, ela quer dizer a mesma coisa que a razão entre 2 e 5, entre 2 e 5, que quer dizer 2 dividido por 5, que vai dar 0,4. Então, 0,4, razão entre 2 quintos e 2 quintos assim, razão entre 2 e 5 e 2 quintos, é a mesma coisa, tá bom? Tem o mesmo significado prático, né? Em decimal 0,4. Tudo bem, é isso aí. Outra dica importante, sempre que vocês verem razão entre, o primeiro valor aqui, ele é o numerador. Deixa eu fazer de uma caneta aqui mais espessa. Que é o numerador. E o segundo aqui é o denominador, tá? Então, razão entre o que vem primeiro é o que você escreve primeiro na fração, pode memorizar assim. O que vem depois é o que você escreve por último, tá? Você escreve primeiro o numerador aqui, então razão entre você fala primeiro o numerador. Razão entre 2 e 5. Então, 2 quintos. Tudo bem? Além disso, pessoal, um ponto bem importante é quando você tem adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Então, por exemplo, 2 quintos mais 1 terço. Tá? Você não pode fazer essa soma diretamente, por exemplo, 3 oitavos. Isso daqui é errado, tá? Completamente errado. Qual que é o jeito certo de fazer isso? Por que você não pode somar aqui em cima? Porque uma fatia dessa parte aqui não é equivalente a uma parte do outro aqui. Deixa eu explicar isso com um gráfico pizza para você. Olha só. Imagina o seguinte. Ficou um pouquinho maior que o outro, mas pensem que são do mesmo tamanho, pessoal. Olha só, eu vou fazer um gráfico aqui e vou dividir ele aproximadamente em 5 partes. Algo mais ou menos assim, tá? E esse outro aqui eu vou dividir em 3. Olha só, uma parte aqui tem um tamanho diferente de uma parte aqui. Então eu não consigo fazer essa soma direta. E como é que eu vou trabalhar para fazer isso? Eu preciso dividir esses dois gráficos em pedacinhos iguais. Melhor dizendo, na mesma quantidade de pedacinhos, né, que vai me dar pedacinhos iguais também, por consequência. Então, por exemplo, e como que eu descubro isso? Fazendo o mínimo múltiplo comum. E eu vou achar um número que seja múltiplo tanto de 5 quanto de 3, para que assim eu consiga dividir na mesma quantidade de partes. Nesse caso, 5 e 3, vamos fazer aqui. Então, 5 e 1, agora fica o 5. Fica aqui 3 vezes 5, 15. Ou seja, eu consigo dividir ele em 15 partes e daí eu tenho pedacinhos iguais, tá bom? Então, essa é a ideia. Então,
o que aqui significa 2/5, seria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu apresentar aqui. Ele vai pegar toda essa área aqui. Vou até fazer um contorno externo. Toda essa parte aqui representa 2/5, tá bom? Por outro lado, toda essa parte aqui representa 1/3. Né? Vou fazer o contorno aqui também. Porque agora eu vou dividir em 15 partes esses meus dois gráficos, tá? Para indicar para você. Então, nesse de cá, como eu tenho 5 partes, eu preciso que cada parte se torne 3 partes, que daí eu consigo fazer 5 vezes 3, 15. Então, cada quinto aqui vai virar outras 3. Vou subdividir em 3 partes, para que no total tenha 15 partes. Esse risco maior aqui é o da divisão, tá, pessoal? Então ele fica algo assim, ó. E o que isso indica? Olha só, vamos ver se vai conseguir visualizar, ó. Aqui eu tenho uma parte, 2, 3, até aqui embaixo. Então 3, 4, 5, 6 partes, pessoal. Então aqui estou com 6 sobre 15. Do lado de cá seria a mesma coisa, tá, pessoal? Eu vou dividir, nesse caso de cá, em 5 partes, cada terço aqui, né? Então, ficaria algo assim. Ó, dividir 2, 3, 4, 5 pedaços cada um. Sim, e aqui também. Percebam que nesse caso, pessoal, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele perdeu uma divisão. Aqui assim, ó. Então, no caso de cá, eu tenho 5 sobre 15. Né? Agora eu consigo fazer essa operação, né? Agora eu consigo fazer aqui bonitinho. Então, 6 sobre 15, agora eu tenho partes iguais, né? Divisões ali iguais. E agora eu consigo fazer a soma, que isso daqui vai me dar 11 sobre 15. Tá? Isso é a mesma coisa que eu juntar aqui nesse gráfico as 5 partes do outro, né? Dividir aqui 2, 3, 4, 5. No total teria 11 partes. Beleza? Mas na prática, como que a gente vai resolver isso, essas contas aqui, sem desenhar gráfico e nada do tipo, né? Deixa eu reescrever aqui embaixo. 2/5 mais 1/3. A gente calcula o MMC da mesma forma ali. E a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Eu vou ter aqui o 2/5, eu tenho que saber quantas fatias ele vai ocupar do 15, tá? Para isso aqui você pode fazer a multiplicação em cruz, que nada mais é do que você fazer aqui multiplica por 15 dos dois lados e depois multiplica por 5 também, né? Então, aqui o 15 você consegue cancelar, aqui você cancela o 5 com o 5, do outro lado você cancela o 15 com o 15. No fim você tem o mesmo efeito da multiplicação cruzada, né? Sobra um 15 aqui em cima, o 5 do outro lado. No fim você tem a mesma ideia ali. Fica assim, né? Então multiplicando em cruz aqui, 2 vezes 15 é igual a 5 vezes x. Mostrei ali para vocês pela multiplicação, porque é o mesmo efeito que a gente viu na aula passada sobre equações, tá? Tudo que você faz de um lado tem que fazer do outro. Tá? Então aqui 30 igual a 5x, portanto, divide por 5,
nosso x é igual a 6. Então eu sei que o 2/5 equivale a 6 sobre 15, como a gente encontrou antes. Mesma coisa eu vou fazer para o 1/3. 1/3 é igual a x sobre 15. Multiplico em cruz. 15 é igual a 3x. X aqui simplificando por 3, vou chegar em 5. Então aqui equivale a 5 sobre 15. Mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa que a gente viu antes. Beleza? Mesma coisa. Opa, sobre 16 não, né? Sobre 15. Isso aí. E por fim, um último tema que eu gostaria de abordar com vocês é sobre divisão de frações, pessoal. Isso causa bastante dúvida e o pessoal costuma decorar, mas sem entender a beleza por trás, tá? Isso daqui é bem bonito. Olha só, divisão de fração. Vou usar os mesmos exemplos ali, né? 2/5. Hoje eu estou sem criatividade, pessoal. Divididos por 1/3, né? Qual que é a ideia, né? A gente pega aqui 2/5 e multiplica pelo inverso, né? Então, 3 sobre 1. E daí... mas esse 1 aqui vai ficar feio, né? Deixa eu colocar um outro número, só para ter valores diferentes de 1 aqui. Vamos colocar um outro valor aqui. Por exemplo, 7/9. Vamos fazer assim. Que daí fica com bastante valores diferentes. Então aqui, multiplicando pelo inverso, ficaria 9/7, né? E aqui você resolve uma multiplicação normal. 18 sobre 35. Mas por que funciona assim, pessoal, de inverter? O que é isso? Olha só, vamos pensar numa divisão entre números naturais. Por exemplo, 10 dividido por 2. Isso daqui é igual a 5, né, pessoal? Concordam comigo que se eu multiplicar os dois aqui por 4, por exemplo, né, 40 e aqui 8, eu ainda tenho 5 aqui como resposta, né? Aqui eu faço vezes 4 e aqui, por exemplo, eu faço vezes 4, né? Claro, porque eu estou fazendo isso daqui, né? 10 dividido por 2 vezes 4 dividido por 4, né? Estou multiplicando embaixo por 4, em cima por 4. Então aqui isso aqui dá 1, né? Então eu mantenho a igualdade, tá? Mantenho 5. Mas eu posso fazer isso com qualquer valor, né? Que vai manter. Se eu multiplicar aqui por qualquer valor, ali por qualquer valor, beleza. Claro, exceto zero, né? Se eu multiplicar por zero, dá uma indefinição aqui. Né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, se eu substituir o 10 e o 2 por 2/5 e 7/9, como que ficaria? 2/5 divididos por 7/9. Pessoal, eu posso fazer isso por qualquer valor, mas vamos imaginar que eu fizesse por justamente 9/7. E por que eu faria isso? Olha só. Porque se eu faço isso, aqui eu consigo cancelar, pessoal, simplificar aqui, ó, né? O 7 eu consigo dividir por 7 que dá 1, 9 por 9 também dá 1. Então, isso daqui tudo se torna 1. E aí, no final, eu só tenho essa multiplicação, não é verdade? Eu tenho 9/7 vezes 2/5. Isso daqui tudo dividido por 1, né? Que no final dá justamente isso. Que percebam, deixa eu ver se eu consigo pôr no mesmo. Ai, não vai aparecer, ficou muito para cima. Mas olha só. Isso daqui... puxei só um pedacinho. Mas olha só. Isso daqui é a mesma coisa, ó. Deixa eu só completar aqui. Não puxei o 5 junto. Olha só, é a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso. Por isso que funciona. Eu posso multiplicar qualquer divisão aqui. Se eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, não afeta em nada. Né? Eu estar fazendo assim, né, 2/5 divididos por 7/9, se eu multiplicar em cima por 9/7 e embaixo por 9/7,
Aqui eu cancelo, né? Fica 1 e 1. Aqui eu cancelo, fica 1 e 1. E no fim eu tenho justamente 2 vezes 9 dividido por 5 vezes 7. Isso daqui tudo, né, dividido por 1. Né? No fim, é justamente essa multiplicação pelo inverso. Beleza, pessoal? É por isso que é válido você multiplicar pelo inverso. Porque você acaba cancelando no denominador. Tá? Bonito, né? Então é isso aí, pessoal. Essas são as principais dicas sobre frações e razões, tá bom? Recomendo novamente o vídeo do professor Ferreto. Qualquer dúvida vocês podem comentar aí. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, avaliem, compartilhem aí, por gentileza. E é isso aí, um grande abraço e até a próxima.